Esse jazz é uma dança selvagem e não devia existir na face da terra. Não é verdade. O jazz... Hoje, vamos revelar nomes, histórias dos amigos de palco de Silvio Santos que você nunca imaginou. Prepare-se, depois deste vídeo, você nunca mais verá Silvio Santos da mesma forma. Fala uma coisa bonita. Você sabe uma coisa? Rabugento no sentido é cachorro. E o cachorro é o animal mais... Você sabia que por trás das alfinetadas, dos olhares sérios e das piadas memoráveis, existia uma das amizades mais improváveis e profundas da televisão brasileira? Você vai conhecer a verdadeira relação entre Pedro de Lara, o jurado mais temido do Brasil, e Silvio Santos, o maior apresentador do país. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve para não perder histórias incríveis dos bastidores da TV brasileira. Pedro de Lara era muito mais do que aquele jurado de cara fechada e frases duras. Ele foi radiologista, escritor, poeta, humorista e, claro, um dos personagens mais marcantes dos programas de calouros. Com seu estilo sério e sua voz inconfundível, caiu no gosto do público, ou no medo. Mas se tornou um ícone do SBT. A parceria começou nos anos 1970, quando Silvio estava montando uma equipe de jurados que tivesse personalidade forte e causasse impacto no palco. Pedro de Lara era exatamente isso. Segundo pessoas próximas, Silvio enxergou nele um personagem perfeito, rígido por fora, bondoso por dentro. E assim, nascia uma das duplas mais carismáticas dos Domingões. Eles brigavam de verdade? A resposta é, no palco, sim, mas era tudo parte do show. Silvio adorava provocar Pedro. O público ia à loucura. Mas nos bastidores, a história era completamente diferente. Apesar de parecer durão, Pedro de Lara tinha enorme carinho por Silvio Santos. Eles conversavam muito fora das câmeras, e Silvio sempre respeitou o lado místico e espiritual de Pedro, que era um homem cheio de crenças e rituais. Silvio o tratava como alguém de confiança, e Pedro muitas vezes buscava conselhos com ele. A amizade era marcada por lealdade, respeito e muita admiração mútua. Entre os episódios mais lembrados pelos fãs, as broncas de Pedro nos calouros, enquanto Silvio tentava conter o riso. O dia em que Silvio escondeu o microfone de Pedro para fazer graça. As vezes em que Pedro, mesmo sério, soltava uma piada espontânea, e Silvio ria sem conseguir parar. Esses momentos mostravam uma cumplicidade que só amigos de verdade têm. Quando Pedro de Lara faleceu em 2007, Silvio Santos fez questão de homenageá-lo no SBT. Disse que perdia um amigo querido e um profissional único. O Brasil inteiro sentiu o peso dessa despedida. A amizade entre Silvio Santos e Pedro de Lara prova que, por trás das câmeras, a televisão guarda histórias emocionantes, e que até os personagens mais durões podem ter um coração gigante. E aí, você lembra dessa época de ouro dos programas de calouros? Comenta aqui qual era a sua apresentação favorita. Poucos artistas na televisão brasileira podem dizer que viveram de perto quase toda a trajetória de Silvio Santos. Mas um homem simples, carismático e inesquecível conquistou esse privilégio. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história da amizade entre o lendário assistente de palco Gonçalo Roque e o maior comunicador do país, Silvio Santos. Uma relação que atravessou décadas, marcada por confiança, lealdade e respeito. Antes de se tornar o maior assistente de palco do Brasil, Roque era apenas um rapaz do interior, que dava seus primeiros passos em busca de estabilidade em São Paulo. A vida lhe apresentou a televisão, e ele agarrou essa chance com a simplicidade e o carisma que sempre carregou. Foi nos bastidores do programa de Silvio Santos que a história começou. Silvio precisava de alguém ágil, atento, mas, acima de tudo, confiável. Roque era exatamente isso. Em pouco tempo, o assistente mostrou competência, virou o braço direito do apresentador e passou a fazer parte da história do programa. Silvio Santos sempre foi exigente, detalhista, mas com Roque, criou uma relação rara. Roque sabia o que Silvio precisava apenas com um olhar. Era como se os dois se comunicassem sem palavras. Não era apenas trabalho, era parceria. Roque era conhecido pelos fãs, mas era atrás das câmeras que ele mostrava sua verdadeira importância. Ele era quem organizava filas, cuidava dos sorteios, acalmava participantes nervosos e fazia o programa andar. Silvio sempre reconheceu isso. Muitos funcionários contam que Silvio dizia: sem o Roque, o programa não acontece, ponto.
A relação dos dois ultrapassou a hierarquia. Silvio chamava Roque de amigo, dava conselhos, fazia brincadeiras ao vivo e sempre demonstrava a público respeito e admiração. Nos momentos difíceis da saúde de Roque, Silvio se preocupou pessoalmente. Com o tempo, Roque virou um símbolo do SBT. Aquela voz marcante, valendo. Tornou-se parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. E enquanto Silvio brilhava no palco, era Roque quem mantinha tudo funcionando. Roque não foi apenas funcionário. Ele foi testemunha, parceiro e um dos pilares do programa Silvio Santos. Uma amizade de respeito, construída na humildade e reforçada por décadas de convivência. Se existe uma dupla inseparável na televisão brasileira, essa dupla é Silvio Santos e Gonçalo Roque. Uma amizade verdadeira, que atravessou o tempo e deixou um legado eterno. E você, lembra dos momentos clássicos dos dois no palco? Comenta aqui embaixo. Conquistando o Silvio Santos, conquistando a simpatia dele, conquistando a confiança. E o Silvio, ele é um cara Você já percebeu que em quase todos os programas do Silvio Santos, sempre havia um rosto sorridente, fiel e pronto para ajudar? Pois é, hoje vamos contar a história da amizade de décadas entre Liminha, o assistente de palco mais querido do Brasil, e o próprio Silvio Santos. Uma relação que começou nos bastidores e se transformou em uma parceria inseparável. Liminha não era apenas um assistente de palco. Ele se tornou quase um braço direito de Silvio Santos, virou símbolo do SBT e conquistou o carinho do público com seu bom humor e sua presença constante ao lado do patrão. Mas você sabe como tudo isso começou? A história começa ainda nos anos 80, quando Liminha entrou na emissora como figurante. Seu talento para ajudar, improvisar e animar o público logo chamou a atenção. E não demorou muito para que Silvio Santos percebesse que aquele rapaz tinha algo especial. Com o tempo, a cumplicidade cresceu. Liminha começou a participar das tradicionais brincadeiras, ajudar nos sorteios, organizar o auditório e até salvar Silvio de improvisos ao vivo. A conexão entre os dois era tão natural que o público passou a vê-lo quase como parte da família. Silvio tratava Liminha com respeito e carinho. Muitas vezes, brincava dizendo que ele era o funcionário mais animado do Brasil. Mas por trás da brincadeira, havia amizade e confiança. O que muita gente não sabe é que essa amizade não era só profissional. Fora das câmeras, Silvio e Liminha também conversavam, trocavam conselhos e tinham enorme consideração um pelo outro. Para Silvio, a presença de Liminha era garantia de organização, confiança e leveza no palco. E para Liminha, trabalhar ao lado de Silvio era motivo de orgulho e gratidão. E como em toda amizade verdadeira, não houve apenas momentos de alegria. Quando Liminha enfrentou problemas de saúde, Silvio se mostrou preocupado e fez questão de acompanhar de perto sua recuperação. Mesmo depois de tantas mudanças na televisão e na própria emissora, Liminha continua sendo um dos rostos mais queridos do SBT. Ele se tornou parte da história da TV brasileira, e tudo isso graças à oportunidade e confiança que recebeu de Silvio Santos. A amizade entre Liminha e Silvio Santos é daquelas histórias raras na TV, uma parceria de verdade, construída com respeito, trabalho e carinho. Uma relação que atravessou décadas e deixou marcas profundas no coração do público. Se você também cresceu vendo essa dupla icônica na TV, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual momento de Liminha e Silvio Santos você lembra com mais carinho. Ela entrou no SBT como mais uma assistente de palco, mas acabou construindo uma das amizades mais verdadeiras, duradouras e respeitadas da televisão brasileira. Hoje, você vai conhecer os bastidores da relação entre Helen Ganzaroli e o patrão, Silvio Santos, uma história de confiança, fidelidade e carinho que nem todo mundo conhece. Nascida em Presidente Prudente, Helen Ganzaroli sempre sonhou com o mundo artístico. O que ela não imaginava é que sua passagem por concursos de beleza seria o passaporte para entrar no SBT e mudar sua vida para sempre. No final dos anos 90, Helen chegou ao SBT como assistente de palco e logo chamou a atenção. Silvio Santos, com seu olhar preciso para talentos, viu nela algo além da beleza. Viu carisma, espontaneidade e um humor natural que conquistava o público. Foi aí que começou a aproximação. Silvio brincava, testava improvisos, e Helen sempre correspondia com leveza, criando uma química única no palco.
Com o tempo, a convivência se fortaleceu. Silvio passou a tratar Ellen não apenas como assistente, mas como alguém de extrema confiança. Ela era sempre chamada para participar de quadros, apresentar produtos, improvisar e até para ser o alvo das brincadeiras típicas do apresentador. O respeito sempre foi recíproco. Ellen jamais exagerava nas respostas e Silvio, sempre divertido, deixava claro o carinho por ela. Em várias ocasiões, Silvio fez questão de elogiar Ellen ao vivo. Comentava sua postura, profissionalismo e até dizia que ela tinha luz própria. Poucos artistas recebem esse tipo de reconhecimento direto do dono do SBT. Mesmo com propostas de outras emissoras, Ellen sempre escolheu continuar no SBT. Sua lealdade foi vista como um gesto de gratidão ao homem que abriu as portas para ela e acreditou em seu talento. Ela já declarou que considera Silvio como um pai artístico, alguém que a ajudou não só profissionalmente, mas também como pessoa. Os dois sempre mantiveram uma amizade muito respeitosa. Ellen participou de eventos da emissora, esteve presente em momentos importantes do SBT e sempre demonstrou carinho pela família Abravanel. Mesmo afastado das gravações, Silvio continuou acompanhando tudo de perto. E Ellen seguiu sendo uma das figuras mais queridas por ele, uma presença constante nos programas da emissora e nos eventos especiais. A amizade de Ellen Ganzaroli e Silvio Santos é um exemplo raro na televisão, verdadeira, duradoura e construída com respeito. Uma relação que ultrapassou o palco e se tornou um laço de carinho que marcou a história do SBT. Gostou da história? Então deixe o like, ative as notificações e se inscreva no canal para não perder mais vídeos sobre os bastidores e curiosidades dos nossos artistas. Muita gente lembra de Dércio Pitinini como jurado, apresentador e uma das figuras mais carismáticas da TV. Ele começou sua carreira no rádio, migrou para a televisão, com o tempo, conquistou seu espaço com muito talento e credibilidade. Mas algo mudaria sua trajetória para sempre: conhecer Silvio Santos. A conexão entre eles não surgiu da noite para o dia. Dércio já era conhecido como um comunicador experiente, e Silvio, sempre atento a talentos, enxergou nele algo especial. A partir do primeiro encontro, ficou claro, havia ali um profissional que Silvio respeitava, e um amigo em potencial. Não demorou para que Silvio Santos fizesse um convite direto, queria Dércio ao seu lado no SBT. E Silvio era conhecido por confiar apenas em quem realmente acreditava. Quando Dércio aceitou, nasceu uma parceria profissional que ultrapassaria décadas. A amizade entre Silvio e Dércio sempre foi marcada por respeito, admiração e muita leveza. Enquanto muitos viam Silvio como um chefe rigoroso, Dércio sempre descreveu o dono do baú como alguém generoso, brincalhão e até surpreendentemente simples nos bastidores. E Silvio, por sua vez, valorizava profundamente o jeito educado, pontual e extremamente profissional de Dércio. Eles conversavam sobre televisão, sobre a vida, e Silvio frequentemente pedia a opinião dele em decisões importantes do programa. Durante anos, Dércio participou de vários formatos no SBT. Era jurado fixo, apresentador substituto e, acima de tudo, alguém em quem Silvio confiava ao vivo, o que poucos realmente podiam dizer. Mesmo nos momentos em que o programa virava improviso, Dércio sempre respondia com elegância e humor. E Silvio adorava isso. A química entre os dois era evidente. Silvio provocava, e Dércio sempre devolvia com respeito e inteligência. Diferente de tantas relações na TV, que são passageiras, a amizade entre Silvio Santos e Dércio Pitinini cresceu com o tempo. Não era apenas trabalho, era confiança, era carinho, era certeza de que um torcia genuinamente pelo sucesso do outro. Mesmo com o tempo passando e Silvio se afastando da TV, Dércio sempre fala com orgulho e gratidão dessa longa parceria. Para ele, Silvio não foi apenas um patrão, foi um amigo, um mestre e alguém que transformou sua vida. Dércio Pitinini e Silvio Santos mostram que, na televisão, também existe amizade verdadeira, uma amizade construída em respeito, lealdade e muita história compartilhada. Se você gostou de relembrar essa trajetória, deixe seu like e se inscreva para mais histórias marcantes da nossa TV. Poucas amizades na televisão brasileira são tão verdadeiras, duradouras e emocionantes quanto a de Silvio Santos e sua eterna assistente de palco, Flor, como ele mesmo dizia.
Uma relação que começou nos bastidores, cresceu no palco e atravessou décadas de respeito, confiança e carinho. Hoje, você vai conhecer a história dessa parceria que marcou a TV e encantou milhões de brasileiros. Florina Fernandes, ou simplesmente Flor, entrou no SBT como quem chega para trabalhar, mas sem imaginar que sua vida mudaria para sempre. Jovem, talentosa, simpática e com aquele sorriso que conquistava qualquer pessoa, ela logo chamou atenção nos corredores da emissora. Silvio Santos percebeu seu carisma e decidiu trazê-la para o palco. O público o adorou. E assim, Silvio sempre teve um jeito brincalhão e espontâneo, mas com Flor era diferente. Ele se soltava, provocava risadas e criava momentos icônicos com ela. Sabe aquela relação de patrão e funcionária que vira amizade verdadeira? Era exatamente isso. Uma parceria leve, divertida e cheia de cumplicidade. Silvio brincava, elogiava, provocava, e Flor respondia sempre com respeito, carinho e um improviso delicioso. Não era personagem, era amizade real. Flor esteve ao lado de Silvio em inúmeras fases. Programas de auditório, quadros de brincadeiras, momentos inesperados e até situações de improviso total que só Silvio conseguia criar. Silvio confiava nela. Muitas vezes ele perguntava sua opinião, passava o microfone, interagia e dava espaço para ela brilhar. O que poucos sabem é que a amizade de Silvio e Flor não ficava só nas gravações. Ele sempre demonstrou carinho verdadeiro, disse várias vezes que tinha um afeto especial por ela e admirava sua personalidade doce e profissionalismo. Flor, por outro lado, sempre falou com enorme gratidão sobre o patrão. Em entrevistas, ela lembra de conselhos, brincadeiras e até momentos em que Silvio a ajudou em decisões da vida. Nos tempos mais difíceis, Flor seguiu ali, fiel ao SBT e grata pela oportunidade que Silvio lhe deu. E Silvio sempre reconheceu essa lealdade. É raro ver, na televisão, uma relação profissional que se transforma em amizade verdadeira, mas Silvio e Flor provaram que isso é possível. Quando falamos da história do SBT, o nome de Flor aparece junto ao de Silvio Santos como parte de uma fase de ouro da TV brasileira. A alegria dela no palco, somada ao carisma de Silvio, marcou gerações. E mesmo com as mudanças do tempo, essa amizade continua sendo lembrada com carinho por milhões de fãs. Flor não foi apenas uma assistente de palco. Ela foi companheira de cena, parceira de improviso e amiga verdadeira de um dos maiores comunicadores da história. E para muitos, Flor e Silvio representam exatamente aquilo que falta na televisão de hoje: simplicidade, humor e amizade genuína. Uma dupla que fez história, e que o público jamais vai esquecer. Se você gosta dessas histórias emocionantes da TV brasileira, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui sempre tem conteúdo feito com carinho para você. Conhece. Nascida em Presidente Prudente, Helen Ganzaroli sempre sonhou com o mundo artístico. O que ela não imaginava é que sua passagem por concursos de beleza seria o passaporte para entrar no SBT e mudar sua vida para sempre. No final dos anos 90, Helen chegou ao SBT como assistente de palco. E logo chamou a atenção. Silvio Santos, com seu olhar preciso para talentos, viu nela algo além da beleza. Viu carisma, espontaneidade e um humor natural que conquistava o público. Foi aí que começou a aproximação. Silvio brincava, testava improvisos, e Helen sempre correspondia com leveza, criando uma química única no palco. Com o tempo, a convivência se fortaleceu. Silvio passou a tratar Helen não apenas como assistente, mas como alguém de extrema confiança. Ela era sempre chamada para participar de quadros, apresentar produtos, improvisar e até para ser o alvo das brincadeiras típicas do apresentador. O respeito sempre foi recíproco. Helen jamais exagerava nas respostas e Silvio, sempre divertido, deixava claro o carinho por ela. Em várias ocasiões, Silvio fez questão de elogiar Helen ao vivo. Comentava sua postura, profissionalismo e até dizia que ela tinha luz própria. Poucos artistas recebem esse tipo de reconhecimento direto do dono do SBT. Mesmo com propostas de outras emissoras, Helen sempre escolheu continuar no SBT. Sua lealdade foi vista como um gesto de gratidão ao homem que abriu as portas para ela e acreditou em seu talento. Ela já declarou que considera Silvio como um pai artístico, alguém que a ajudou não só profissionalmente, mas também como pessoa. Os dois sempre mantiveram uma amizade muito respeitosa.
Ellen participou de eventos da emissora, esteve presente em momentos importantes do SBT e sempre demonstrou carinho pela família Abravanel. Mesmo afastado das gravações, Silvio continuou acompanhando tudo de perto. E Ellen seguiu sendo uma das figuras mais queridas por ele, uma presença constante nos programas da emissora e nos eventos especiais. A amizade de Ellen Ganzaroli e Silvio Santos é um exemplo raro na televisão, verdadeira, duradoura e construída com respeito. Uma relação que ultrapassou o palco e se tornou um laço de carinho que marcou a história do SBT. Gostou da história? Então deixe o like, ative as notificações e se inscreva no canal para não perder mais vídeos sobre os bastidores e curiosidades dos nossos artistas.